Olá para você que acompanha o Café e Política, a série da Folha de Barbacena, para que você conheça melhor os nossos vereadores. Hoje a gente está aqui com a vereadora Marilene. Marilene, é um prazer ter você aqui com a gente fica muito feliz com a sua presença e parabéns pela votação. Obrigada, Isabela. Primeiramente, bom dia a todos, mas bom dia mesmo, que vocês tenham um belo dia. E quero parabenizar, a Folha de Barbacena através do Café com Política, e tenha certeza, o prazer é imenso estar aqui com você, Isabela, com a Maria e com vocês também. Marilene, vamos começar falando sobre você ser advogada com especialidade em Previdência. Eu quero começar a partir da sua expertise no tema para poder falar sobre a Previdência aqui no município. A gente tem uma bomba relógio que se chama Simpas aqui em Barbacena, que tem um rombo gigante, que hoje a prefeitura é obrigada a fazer um aporte mensal milionário para que os servidores recebam em dia. Porque no passado foram tomadas algumas medidas equivocadas e o preço está sendo cobrado agora. A questão é, a população envelhece e essa conta não vai fechar mais daqui a um tempo. A senhora acha que a reforma da Previdência é inevitável? Olha só, primeiro eu quero esclarecer, Isabela, que eu atuo na área previdenciária, dando assessoria e consultoria previdenciária, tá? Então, tem também a outra parte que não envolve a parte administrativa, que já é a parte judicial, né? Que também faz esse papel com muita excelência. Mas, firmando, eu não advogo na área previdenciária. Sim. Eu dou assessoria e consultoria previdenciária. Mas vamos lá. A situação do Simpas. Realmente a gente ouve muito, já teve vários funcionários do quadro efetivo que já me procuraram, bem antes de eu estar no meu gabinete, com essa preocupação mesmo, como que vai ficar a situação do Simpas. Hoje, o nosso governo, o executivo, ele faz um repasse, como você bem falou, para o fundo, para o Simpas. Porque o que se recolhe do quadro de funcionário efetivo não dá para cobrir salário, pensão e aposentadoria. E realmente eu acredito nessa bomba relógio. Vamos falar de um outro lado. Por exemplo, INSS. Quando veio a reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, mudando toda a regra para a concessão de aposentadoria. Eu só vou dar um breve, tá? Por exemplo, antes de 13 de novembro de 2019, a mulher começava a trabalhar com 18 anos, trabalhava 30 anos, então 18 com 30, 48. Com 48 anos de idade, a mulher aposentava. O homem começava com 18, trabalhava 35 anos, ele teria que trabalhar um pouquinho a mais que a gente, e dava um somatório de 18 anos de idade com 35 pagos, 53. Ele aposentava com 53 anos. Então, a regra anterior a 2019, a 13 de novembro de 2019, mulher 48, homem 53. A partir de novembro de 2019, do dia 13, foi feita uma nova regra, houve uma reforma na Previdência. Mas por quê? Lá em cima, quando eu falo lá em cima, o Ministério da Previdência, enfim, vem lá de cima para baixo, viu que futuramente ia dar um rombo e eles não teriam como aposentar, como pagar, estar pagando aposentados, pensionistas, auxílio-doença, reclusão, enfim, são vários tipos de auxílio. Então, eles mudaram a idade de mulher, hoje 62, e o homem 65, tá? Então, eu posso fazer esse comparativo com o Simpas. O Simpas, daqui pouco tempo, ele não
vai aguentar. Porque o fundo que ele tem não está conseguindo, né? Aliás, está conseguindo pagar a folha em dia. Por quê? Porque o executivo, a prefeitura, e posso bem falar através do nosso prefeito Carlos Du, ele repassa valores para complementar, para fechar essa conta. E acredito sim que deva vir algum projeto dessa natureza. Eu não posso estar falando nada por enquanto, porque por enquanto são só especulações, mas eu tenho certeza absoluta que o nosso executivo, que o nosso prefeito, junto com os secretariados deles, os assessores, vão tentar fazer o melhor para todos esses servidores. Vereadora, a senhora foi a primeira mulher dirigente do Vila do Carmo, aqui em Barbacena, e o Vila tem uma história muito bonita no futebol local, inclusive profissional também. E agora o Vila está voltando com um trabalho com as crianças e a categoria de base muito bonito. E a exemplo do Vila, a gente também tem o Olympique, o Andaraí, dentre outros times tradicionais aqui da cidade. Existem os convênios, mas às vezes os clubes eles têm uma dificuldade no processo burocrático. Então, o que a gente precisa em Barbacena para poder reerguer essas instituições? Quando se fala em Vila do Carmo, eu me sinto muito lisonjeada, muito feliz e muito orgulhosa de mim. Porque eu fui a primeira mulher a fazer parte de uma diretoria de um clube de futebol, Vila do Carmo, ali no nosso querido bairro São Sebastião. Quando me convidaram, foi através do senhor Rivadavia, tá? E que foi ao meu escritório e me fez aquele convite. Eu falei assim, nossa, mas eu estar lá no Vila do Carmo, na diretoria, e por que não? Eu disse, e por que não? Vou sim. Então, eu fui a primeira mulher. E, por coincidência, logo depois veio o meu primeiro mandato, que foi 2013 e 2016. A gente se reunia lá na sala do clube, né, do Vila do Carmo, lá no Andaraí, e eu olhava para o lado direito o homem, para o lado esquerdo o homem, enfim, 15, 20, e quando tinha eleição eram muitos. Mas eu fui muito bem acolhida. E eu dei a minha contribuição para o Vila do Carmo, sabe? Mas dei mesmo, eu dei para o Vila do Carmo o que precisava, que era a essência da mulher dentro de um espaço onde só se tinham homens. Então, assim, eles me acolheram, tiveram a sensibilidade de me ouvir e eu passei para o Vila do Carmo muita coisa, tá? O que eu podia ajudar, a gente estava mexendo com aquele campo, enfim, passamos uma máquina e aí, depois que passou a máquina e o gramado, foi mais de 50 mil reais e não foi fácil, tá? Inclusive, quem era o presidente do Vila do Carmo, quando eu estava lá, é o nosso vice-prefeito, o Aloísio Dias. Ele nem pensava em vir para a política. E eu já estava vereadora. Na época também eu pedi uma emenda, tá? Para o clube, mas infelizmente essa emenda nunca chegou. E eu me sinto muito triste quando eu falo dessa emenda, porque eu sabia muito bem qual seria o destino da emenda. E hoje, falando em emenda, a vereadora vai ter emenda impositivas, né? Vou ter a de bancada também. E eu faço questão de destinar hoje, das minhas emendas, uma parcela para o nosso querido Vila do Carmo. Vereadora, a senhora também, a gente ficou 4 anos sem mulheres na Câmara Municipal. A gente até fez uma reportagem com você, com a vereadora Fausta, falando sobre a volta dessa representatividade feminina e como que a senhora pretende representar as mulheres na Câmara Municipal. A senhora, nas legislaturas passadas, chegou a enfrentar alguma dificuldade por ser mulher? Sim. Enfrentei sim, de 2013 a 2016, éramos 3 mulheres
eu peço a permissão das minhas ex-companheiras, né? Mas era o que eu sentia e também via nelas. Quando a gente iniciou o nosso mandato e sentamos naquela, né, na cadeira, ocupamos a nossa cadeira e aí vinham as votações. A gente não tinha a vontade própria de votar. Eu sou a favor disso ou eu sou contra. Era sempre assim, ó, vereadoras, nosso voto favorável. Você vota, você vai votar sim, você vai votar sim, você vai votar não, você vai votar não. Mas com uns 2 meses, mais ou menos, eu me revelei, sabe? Eu falei assim, opa, quem me elegeu foi o povo. Sim. Quem eu represento é o povo. Então, o meu voto tem que ser meu, de acordo com o meu entendimento, tá? E de acordo também com a necessidade do povo, né? Porque hoje se passa na Câmara vários projetos que vai favorecer ao barbacenense, tá? E depois de dar me acender como que eu vou falar? Esse posicionamento, eu passei a ter vida própria. Aí foi tudo diferente. E é o que eu quero ter hoje. Eu tenho que ter a minha independência. Afinal de contas, eu subi de cima morro. Eu fui na casa dos meus clientes, que eu atuo na área previdenciária há 24 anos. Eu bati de porta em porta. Eu e todos os meus colaboradores que trabalharam na campanha comigo. Inclusive, meu filho, não posso deixar de falar do meu filho, o Eupídio Franco, que é a maior inspiração minha. Eu quero deixar esse legado de uma política bacana, de uma política de caráter, sabe? Políticas públicas para ele, para futuramente, quem sabe, ele vir a ser meu futuro sucessor. Falando sobre política, o que a senhora ainda não vivenciou, que a senhora tem vontade de vivenciar? Olha, 4 anos é muito pouco para um mandato. Muita coisa eu deixei de vivenciar, sabe? Muitos projetos meus ficaram para trás, infelizmente, só no papel. Passaram pela Câmara, foram aprovados e não foram sancionados pelo Executivo. Então, eu estou voltando com alguns projetos, tá? E tenho vários, um deles que eu quero trabalhar mesmo pelos jovens, sabe? Porque eu acho que o jovem de Barbacena, ele não tem espaço cultural, ele não tem para onde ir o sábado e o domingo. As aulas de segunda a sexta, aquele jovem de 14, 15, 16, 17, 18 anos, menores, eles ficam loucos para começar a escola na segunda, voltar, porque não tem o que fazer. Então, eu estou com um projeto muito bacana, sabe? Voltado para o grupo jovens. Eu quero trabalhar arduamente. Tenho também projeto para idosos, né? Porque esse é meu público. Hoje eu vejo assim, o idoso muito vulnerável em várias situações, tá? Enfim, revitalização de praça. A gente que é mulher, se você vai receber uma visita, você quer florir, colocar uma jarra de flor na tua sala, fazer uma mesa posta de um café, de um lanche, entendeu? E pra gente receber um público de fora, a gente tem que estar com a nossa casa bonita. Para o visitante, quem vem de outros estados, ou de Juiz de Fora, outro estado, enfim, qualquer cidade vizinha, fala assim, como é bom ir em Barbacena, como Barbacena é linda. Então, o meu olhar também é muito voltado para revitalizações de praças. Vereadora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, a gente fica muito feliz.
E eu queria convidar a senhora para deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, alguma coisa que a senhora queira falar. Tá bom, obrigada, Isabela. Olha, primeiro eu quero convidá-las, quem estiver nos ouvindo, para ir visitar o gabinete da vereadora Marilene Franco. Quando eu falo gabinete da vereadora, é porque tem que ter uma referência. Mas o gabinete, ele não é meu, ele é de vocês. É do barbacenense, tá? Esse gabinete, eu só estou vereadora durante 4 anos e administrando ele. Então eu faço questão que vocês vão visitar o meu gabinete, vai ser uma honra muito grande. Se acaso acontecer, se eu não estiver lá, tem um grupo de assessores que estão lá para me representar. E vocês vão ser bem recebidos. E friso novamente, quero ser a sua voz, quero ser a voz das mulheres. E tenho que comunicar, vocês mulheres, hoje esta vereadora aqui é presidente da Comissão das Mulheres. E está vindo bastante projeto também bacana para essa área nossa, viu? E muito obrigada, Isabela, Maria, né? O Café com Política é bacana. Coloco-me à disposição de vocês, convido vocês para fazer uma visita ao meu gabinete. Tá? Com certeza, vereadora. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. E obrigada também para você que está acompanhando o Café com Política. Continue acompanhando através das nossas redes sociais, @Folha de Barbacena, e também do nosso site.